Olá, minha gente querida, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Eu espero que esteja tudo bem com você. E o tema da nossa oração da manhã de hoje é: lidere-se cuidando de sua saúde. A pergunta que não quer calar já logo nesta manhã é: você tem cuidado da sua saúde? Se você tem cuidado da sua saúde, que bênção! Você é abençoado por isso, pode ter certeza. Mas se você não tem cuidado da sua saúde, então chegou a hora de mudar esse quadro para a honra e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Gente, a nossa conversa hoje vai neste caminho, neste trilho. Nós vamos falar sobre saúde. E eu quero iniciar esse momento então compartilhando com você uma experiência que eu tive alguns anos atrás, onde eu quase morri. Bom, deixa eu contar para você aqui uma história. Eu quero ser bastante objetivo e breve ao narrar para você o que aconteceu comigo. Depois você vai poder tirar aí as suas conclusões. Bom, quando eu era um pouco mais jovem, até mais ou menos os meus 30 anos, eu sempre fui muito ativo, jogava futebol, enfim, fazia atividades físicas, pelo menos 2 vezes por semana, estava junto com a moçada jogando bola. E isso me fez com que eu mantivesse a minha forma durante um bom tempo. Embora que depois que eu me casei, eu engordei um pouco. Mas eu conseguia manter ainda uma boa forma, um bom fôlego, uma boa condição física, cardiorrespiratória, enfim. E aí aconteceu que eu machuquei o meu pé. Eu tive uma torção muito grave, muito séria no meu pé esquerdo. E aí eu tive que parar. Bom, aonde foi que eu dei bobeira? Eu deveria ter migrado para um outro esporte. Mas não, parei com tudo. Eu já não mais procurei me esforçar nessa direção, até porque o futebol me trouxe algumas lesões. Então eu parei geral. E aí o que acontece? Comecei a engordar. A ponto de que há mais ou menos aí uns 6, 7 anos atrás, há 8 anos atrás, mais precisamente, eu estava com 145 quilos. Eu sou uma pessoa alta, mas mesmo para minha altura eu estava muito obeso, muito inchado. Então um dia eu fui com o irmão da nossa igreja, que se chama Maurício. Eu com meu irmão Maurício, nós fomos para uma congregação de uma igreja que eu era pastor, e quando eu estava chegando lá eu passei muito mal. Começou a me dar uma palpitação no coração, e aí, gente, eu achei que aquele dia eu ia morrer. Pela misericórdia de Deus, aquele negócio ruim passou. Foi uns 15 minutos ali, difíceis, muito difíceis, mas graças a Deus passou. Mais do que depressa, no dia seguinte corri para o médico. Fiz alguns exames, estava com a pressão alta, pressão alterada naquela ocasião. E aí eu tive que fazer uma escolha, a escolha de cuidar da minha saúde. Então procurei um outro médico, uma outra especialidade, e ele prescreveu para mim uma dieta muito radical. Bom, eu entrei naquela porque eu sabia que aquilo era uma oportunidade que eu estava tendo de Deus. E aconteceu que durante alguns poucos meses eu consegui perder muito peso. Para você ter uma ideia, eu consegui baixar em torno de mais de 30 quilos e pela graça de Deus consegui manter durante um bom tempo. Depois eu relaxei de novo e aí hoje é bem diferente, porque o que mudou foi a minha concepção de vida. E aí, a partir dali, dessa experiência, que foi um grande despertamento, depois desse meu outro escorregão, ganhei peso novamente, agora consciência em relação à questão de exercício físico. Quero resumir dizendo que regularmente, hoje, eu cuido bem da minha saúde. Questão de alimentação,
e a questão do exercício. Bom, por que eu compartilhei isso tudo com você hoje? Porque nós estamos falando de uma autoliderança no cuidado da saúde, ou seja, se você não fizer a sua parte, você não vai conseguir reverter os quadros que você pode estar se encontrando hoje. Em qualquer área da sua saúde, se não houver um esforço seu, você não vai conseguir resultados. Bom, eu tenho a certeza de que a saúde espiritual de muitos de vocês que estão aqui está ótima. Eu tenho essa certeza no coração. Mas a pergunta é, e a saúde física? Bom, quero ler um texto da Palavra de Deus, então dali nós vamos tirar algumas lições e eu quero depois dar para você 4 dicas muito preciosas para reverter essa situação na tua vida em nome de Jesus, se está lhe faltando saúde. 3 de João, capítulo 1, versículo 2 e 3, João falando ao presbítero Gaio, diz assim o texto, verso 1: O presbítero ao amado Gaio, a quem amo de verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. A gente, quando olha para esse texto, tem clareza de que, primeiro, o amor de João sobre a vida de Gaio era um amor muito especial, a ponto de poder deixar para ele essa palavra de exortação, de incentivo. E ele inicia o verso 2 falando para Gaio o seguinte, enfatizando o amor dele. Ele diz: amado, eu oro para que você tenha boa saúde. Nós não sabemos detalhes sobre a condição de saúde de Gaio, mas é muito interessante porque ele, no primeiro versículo, enfatiza o seu amor pela vida de Gaio, a quem ele ama na verdade, e a verdade é a base para esse diálogo que vai vir agora. E o verso 2 então diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem. Agora observe a finalização do versículo 2. A convicção de João é que a vida espiritual de Gaio estava muito bem. Então o desejo que ele tinha é de que, assim como a sua vida espiritual estivesse boa, que também a sua saúde física estivesse boa. Eu vou ler novamente os 2 versículos para trazer clareza para você. Observe: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. É interessante observar essas palavras de João e o apreço que ele tinha pela vida de Gaio, a ponto de exortá-lo a que ele estivesse bem na saúde, que acredito que buscasse ter uma boa saúde. Bom, vamos lá, o que a gente consegue aprender, né, na vida, e o que é que a questão da saúde pede para nós. O que eu aprendi, eu particularmente aprendi com essas situações que eu passei ao longo dessa jornada. Primeiro, nunca é tarde para cuidar da saúde. Quero que você guarde isso no seu coração. Nunca é tarde. Não importa qual é a sua idade. Se você tem 50, 60, 70 anos, 80 anos, não importa. O que importa é você ter consciência de que precisa cuidar da sua saúde. Segunda coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada: é preciso de acompanhamento, é preciso de orientação médica. Neste exato momento da minha vida, para você ter uma ideia, eu tenho feito acompanhamento com um nutricionista e também tenho me esforçado para fazer certinho os exercícios físicos que eu tenho feito, seguindo as orientações dos profissionais, porque senão também a gente se machuca. Terceira coisa tão importante que eu aprendi: é preciso disciplina, ou seja, você precisa desejar, você precisa querer. Se você não quiser, ninguém vai enfiar isso na sua cabeça, a não ser que Deus, por um ato de graça, venha e fale: filho, chegou a sua hora, você precisa tomar jeito, vamos para cima, assim como aconteceu comigo.
Embora minha esposa sempre falasse comigo, eu precisei de passar por um momento dificultoso na minha saúde, infelizmente, para eu abrir os meus olhos. Mas graças a Deus que houve tempo. O que eu aprendi em quarto lugar? Quando se perde a saúde, é preciso se conscientizar, fazer os cortes necessários, fazer as mudanças necessárias na alimentação. Gente, fala sério, essa é a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem com a questão de alimentação errada. Eu não vou aqui entrar em pormenores, até porque senão a nossa conversa aqui é se estender muito e não é o objetivo aqui então nesse momento. Mas em algum momento eu posso gravar aí um vídeo falando sobre essa questão do cuidado da saúde. Na verdade eu vou fazer isso um pouquinho mais para frente. Bom, uma outra situação, uma outra coisa, uma outra lição valiosa é que o nosso corpo vai dando sinais. Sim, o nosso corpo sinaliza. Então, gente, vamos ficar atentos aos sinais que os nossos corpos estão dando. Observe a questão dos seus rins, do seu fígado, a questão da gordura localizada nas diversas partes do seu corpo. Gente, vamos tomar cuidado com a saúde. Deus não me colocou aqui hoje por um acaso para falar com vocês neste sentido. Vamos lá, em sexto lugar, sexta lição. Nós precisamos honrar a Deus zelando pelo templo do seu Espírito Santo, que é os nossos corpos. E por último, gente, é preciso prevalecer cuidando da saúde. E muito cuidado com o fatalismo. Tem gente que fala assim, mas tá bom desse jeito, porque eu já tô com a idade mais avançada, porque quando a gente vai ficando com a idade avançada, aí as coisas vão ficando mais difíceis. De fato, fica mais difícil. Mas, gente, sem fatalismo. Se a gente precisa de cuidar da nossa saúde, vamos cair para cima, porque quem vai ser abençoado somos nós mesmos. 4 dicas de ouro para você agora. Quem tem ouvidos, ouça. Primeiro, comece aos poucos. Não adianta querer começar na loucura. Você precisa começar aos poucos. Começa aí cuidando da questão da sua alimentação e depois comece também cuidando da sua movimentação física. Então vem a segunda dica de ouro. Seja constante na movimentação do seu corpo. Pelo menos 3 vezes por semana, uma caminhada de 40 minutos a 1 hora no mínimo. 3 vezes por semana. Eu digo no mínimo porque a gente deveria ter como hábito exercitar os nossos corpos todos os dias. Tem gente que trabalha de sol a sol, pega na enxada, aquela coisa toda, a pessoa não vai de fato querer ainda fazer exercício físico, até porque o trabalho dele é um tremendo do exercício físico. Mas para gente que tem uma vida mais, vamos dizer assim, que não tem essa exigência de ir para o sol, aquela coisa toda, a gente tem que tomar bastante cuidado. Terceira dica de ouro: cuidado com o que você come e o que você bebe. Faz a diferença? Sim, faz a diferença. Muito cuidado com os enlatados, com os embutidos, com refrigerantes. Gente, isso é veneno para o nosso corpo. É bom? É. Eu vou zerar tudo, vou ficar sem nada, nunca mais na minha vida. Eu não estou falando disso, meus queridos. Eu estou dizendo que a gente tem que ser zeloso na nossa saúde e tomar cuidado. Não quer dizer que de vez em quando você não pode. Eu mesmo faço isso de vez em quando. Mas hoje com muita cautela. Por último, persista e não desista. Não se esquece de uma coisa: você só tem uma vida. Minha gente querida, é fácil? Não, mas a gente consegue. Eu tenho conseguido já pela segunda vez, perdendo uma quantidade grande de peso, e vou persistir até alcançar o meu objetivo. E eu sei que o desafio maior meu vai vir depois, que é manter aquilo que eu vou conquistar. E eu creio, pela fé em Deus, que Deus há de me dar graça para que eu consiga. E você também vai conseguir, no nome do Senhor Jesus. Para fechar, não se esquece de uma coisa: vai aos poucos, mas dê o primeiro passo. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos ajude a cuidar da nossa saúde hoje.
essa autoliderança é muito importante. Amém? Vem comigo nessa oração, nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus, aquele que deu sua vida por nós lá na cruz, deu seu Filho por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Senhor, o Senhor nos ama e o Senhor um dia, a partir da morte de Jesus, nos prometeu a presença gloriosa do teu Espírito Santo. E os nossos corpos são, ó Deus, o templo do Espírito Santo. O teu Espírito habita em nós. Então, Deus, em nome de Jesus, no dia chamado hoje, nos ajuda a sermos zelosos pelo templo do teu Espírito Santo. Que os nossos corpos te glorifiquem, que os nossos hábitos te glorifiquem e que para a honra, glória e louvor do teu santo nome, nós possamos alcançar plena saúde. Sim, Senhor, eu sei que é difícil, até porque eu passo algumas dificuldades neste sentido também. É desafiador, mas é possível. E eu quero nesse momento, ó Deus, pedir boa saúde para todos aqui no nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que chegaram até aqui, ouviram todas essas palavras, essas instruções e que nesse momento chegaram até aqui, esse ponto dessa oração. Eu te peço agora, no nome de Jesus, derrama uma unção de vitória nesse sentido. Eu te peço saúde plena sobre a vida dos teus filhos. Ajuda-os a dar o primeiro passo. Essa é a minha oração de bênção sobre todos aqui, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Tem dia que a gente tem que estender um pouquinho mais aqui a nossa fala para poder orientar certinho, né? Que Deus abençoe a todos. Aquele pedido todo especial. Deixe o seu like se você ainda não fez. Se inscreva no canal se estiver chegando por aqui agora e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Foi abençoado? Você pode abençoar a vida de alguém que está precisando dessa palavra? Então compartilhe essa oração da manhã com alguém. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.